Senhoras e senhores, peço por gentileza que tomem os seus assentos. Solicitamos também que desliguem o aparelho celular ou coloquem na função silencioso. Senhoras e senhores, autoridades, muito bom dia. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao 4º Fórum da Internet no Brasil. O Comitê Gestor da Internet no Brasil saúda a todas e todos e dá início às atividades do 4º Fórum da Internet no Brasil e pré-IGF Brasileiro 2014. Saudamos também aqueles que neste momento nos acompanham por transmissão online e convidamos a todas e todos que participem e debatam por meio de suas redes sociais, hiperlinkando-se através da hashtag Jogo da Velha Fórum BR. O objetivo deste encontro é disseminar o mais amplamente possível os princípios para a governança e uso da internet no Brasil. Princípios que em nosso país já foram elevados a um dispositivo legal. Senhoras e senhores, o Marco Civil da Internet é lei, a Lei número 12.965, de 23 de abril de 2014. Este ano o Fórum está dividido em 3 trilhas temáticas que vocês terão a oportunidade de conhecer ao longo do dia de hoje, e também um painel sobre princípios para a governança da internet mundial, que ocorrerá amanhã, sábado, na parte da manhã. Com a missão de debatermos as pontes que construímos com a governança da internet global, o CGI.br decidiu organizar e convocar seu 4º Fórum da Internet no Brasil, nos dias que se sucedem à realização da reunião NET Mundial. Aproveitem esses 2 dias para ajudar a construir pontes multissetoriais em favor de uma internet inclusiva, livre, democrática, para todas e para todos. Senhoras e senhores, para iniciar oficialmente o 4º Fórum da Internet no Brasil, neste importante momento histórico que presenciamos, chamamos para compor a mesa desta solenidade de abertura o senhor Virgílio Almeida, secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e coordenador do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Uma salva de palmas, por favor. Acompanhando o professor Hartmut Glaser, secretário executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil. A senhora Nazaré Lopes Bretas, conselheira do Comitê Gestor da Internet no Brasil, representante do setor governamental do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O senhor José Luiz Ribeiro Filho, conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, representante da comunidade científica e tecnológica, representante da comunidade acadêmica. O senhor Percival Henriques de Souza Neto, conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, representante do 3º setor. Senhoras e senhores, é com muita honra que ouviremos palavras de saudação do senhor Virgílio Almeida. Alô, obrigado pela apresentação. Eu queria dar o bom dia a todos que estão aqui, as senhoras e os senhores presentes aqui, né? E gostaria de fazer um breve comentário, né? Eu acho que São Paulo, esta semana, pode certamente ser chamada de capital da internet, né? Foram muitos os eventos e as realizações ocorridas essa semana aqui em São Paulo, né? A NET Mundial, que foi uma conferência única, multissetorial, para discutir o futuro da governança da internet, que terminou aqui ontem, neste local. A Arena NET Mundial, que ocorreu durante 3 dias no Conselho, no Centro Cultural de São Paulo. E também, né, a cerimônia que a presidente Dilma
fez aqui a sanção da Lei 12.965 do Marco Civil. E agora a realização do Fórum da Internet Mundial, da Internet Brasileira, né? Uma discussão que nós vamos fazer a ligação entre o que foi feito globalmente com o que precisa ser feito no Brasil. Então, eu gostaria também de, primeiro, dizer que o CGI, o Comitê Gestor da Internet, ele tem sido um órgão, uma entidade fundamental no desenvolvimento da internet, não só brasileira, como também da internet global. O CGI foi repetidamente elogiado no fórum, na Net Mundial, por todos os participantes, não só pelas suas realizações políticas, como, por exemplo, o Decálogo da Internet, que foi inspirador do Marco Civil da Internet, mas também pela forma de organização, que é um comitê multissetorial com 21 membros, 9 de governo e 12 da sociedade civil. Em adição a esse papel político do CGI, o CGI também tem um lado assim, especialmente eficiente. O próprio CGI e o NIC são exemplos de eficiência e isso ficou patente na realização da Net Mundial. Foram vários os comentários sobre a Net Mundial, sobre o documento conseguido, sobre a forma com que foi feita a participação local e a participação dos hubs remotos, mas um ponto foi assim unânime em todos os participantes: a organização do evento. Essa foi impecável em todos os seus aspectos técnicos, organizacionais, a logística. Então, eu queria começar uma sessão de agradecimentos aqui. Eu quero agradecer, né, mais uma vez, o CGI por essa realização que coloca o Brasil num patamar, numa vanguarda no que se refere à internet brasileira. Então, gostaria, então, de saudar os conselheiros do CGI, vários deles estão aqui presentes. Eu gostaria que levantassem para receber uma salva de palmas aqui de todo mundo por esse trabalho magnífico que vem sendo feito pelo Comitê Gestor da Internet. Então, eu vou solicitar, eu vou pedir ao... Eu gostaria também de fazer uma menção especial ao Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, porque tem sido um parceiro indispensável para a articulação do CGI, não só no Brasil, mas principalmente internacional. Então, eu também agradeço, e aqui na presença do embaixador Benedito Fonseca, que tem sido um grande apoiador e um grande parceiro em todas as atividades do CGI. Eu gostaria também de agradecer às equipes técnicas e administrativas do CGI e do NIC, porque eles dão a todos os conselheiros, né, a tranquilidade de que tudo vai ser bem feito e de que tudo vai ocorrer como programado. Então, aqui, professor Glaser, eu queria agradecer a ele e a toda a equipe administrativa do CGI e do NIC pelo excepcional trabalho de qualidade que vem sendo feito. Salva de palmas. Parece que a noite de ontem foi longa para o pessoal que foi participar da Arena Mundial. Nós esperamos que o auditório vá enchendo à medida que o dia vai ficando mais tarde. Eu gostaria, então, de desejar a todos um ótimo e frutífero evento. Antes de passar a palavra para o professor Glaser, que vai conduzir aqui a mesa, eu gostaria de lembrar a vocês para não se esquecerem de fazer
a inscrição nos grupos temáticos que vão levar para frente as discussões aqui nos dias de hoje e amanhã. São as trilhas, tá? E a trilha de segurança e privacidade, trilha de inovação e empreendedorismo, a trilha de internet e legislação. E dentro de cada trilha, eu pediria que vocês, por favor, escolhessem qual o grupo temático que querem participar. Então, essas informações estão todas disponíveis na rede e também através do material impresso recebido. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos pela presença aqui e desejo 2 dias ótimos de muito trabalho. Muito obrigado. Senhoras e senhores, anunciamos a presença na mesa diretora do Sr. Henrique Faulhaber, conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, representante do setor empresarial. Uma salva de palmas, por gentileza. E para conduzir os trabalhos dessa mesa, dessa sessão solene, com a palavra o professor Hartmut Glaser. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu lamento que nem todos chegaram ainda a este local. Acho que a programação lá no Centro Cultural foi muito boa, está sendo muito boa, ou ainda estão sofrendo as consequências. Mas o pessoal vai chegar. Para nós do Comitê Gestor, é uma honra muito grande, um privilégio muito grande, pela 4ª vez, reunir a sociedade brasileira que se interessa pelo assunto da internet. Esse ano tem sido, ou esses dias têm sido intensos, não só para o comitê, mas para o país como um todo, vendo o resultado de uma luta que começou em 2009, se transformar numa realidade, um sonho que agora é realidade. E tivemos o privilégio, a honra de ver a presidenta assinar aqui neste local a lei, o Marco Civil, que agora é lei, como realidade no nosso país, já devidamente publicado no Diário Oficial. Muitos não conhecem os detalhes, mas a primeira proposta de alguns itens muito importantes, de alguns princípios importantes, foi dentro do Comitê Gestor. Isso foi em 2009, e estamos em 2014, 5 anos de caminhada para chegar nesse ponto que chegamos agora. Além desse desafio que nós aceitamos na época, em 2009, nós aceitamos um outro desafio, e uma vez brincando, eu me referi que alguém precisa ter a ideia de fazer um monumento, uma estátua para o Snowden. Nós vamos ter a internet antes e depois do Snowden. De qualquer forma, se foi bom ou mal, ele contribuiu para que uma série de atividades fossem iniciadas em várias partes do mundo, e o Brasil também aproveitou isso de uma certa forma, porque recebemos de bandeja a informação que os nossos dados estavam circulando pelo mundo. E a nossa presidenta, de uma forma muito clara, muito objetiva, inconformada com o que aconteceu, lá na ONU fez um discurso desafiando o mundo a, juntamente com o Brasil, usando a experiência do Comitê Gestor, propor princípios globais. E esses princípios globais, obviamente não tão fácil como princípios de um único país, foram aprovados ontem à noite, praticamente às 9 da noite, por aclamação no auditório. Esse salão estava totalmente ocupado, havia aqui 700, 800 pessoas, representando mais de 100 países, que vieram para, juntamente com o Brasil, iniciar essa nova fase da internet global, da internet mundial. O Brasil está fazendo história. Isso é muito importante. O secretário já destacou, o CGI foi referenciado várias vezes. Eu, numa outra reunião informal, disse a alguns delegados de países de fora: vocês precisam aprender a falar CGI, porque não é CGI. Esse AI parece que é meio negativo. Falam CGI, é a palavra mais importante de agora em diante, para vocês saberem que nós somos referência. E recebemos muitos convites para contribuir. E um desafio que nós estamos assumindo é preparar uma cartilha, preparar um livro,
a história do CGI, como ele foi constituído, registrar as origens de todo esse movimento que chegou ao ponto que nós estamos agora. Não queremos ensinar aos outros, mas podemos dizer como nós fizemos. Cada um pode ter a sua própria caminhada, mas o modelo multi-stakeholder talvez não tenha uma única forma de se implementar, mas o Brasil se destacou e para nós é uma honra muito grande. Isso não se deve ao CGI, mas se deve à comunidade, à sociedade brasileira que escolhe os representantes, que manda os seus representantes para o comitê e juntos construímos o que nós temos hoje. Estamos fazendo história. E uma história positiva, uma história de contribuição. Muitas pessoas perguntaram ao secretário, aos conselheiros, a mim, como é que vai continuar. Eu acho que o mais importante é que a bola foi tirada de um jogador que estava jogando meio sozinho e foi colocado no campo para que todos pudessem agora participar deste jogo de agora em diante. Nós não sabemos ainda qual é o destino, mas nós estamos num roadmap, estamos numa caminhada onde juntos queremos realmente construir uma internet cada vez mais global, cada vez mais inclusiva, cada vez mais transparente e mais democrática. O segredo do multi-stakeholder, todos que participam dessas reuniões multissetoriais, não é lutar por um consenso 100%. Eu acho que o dissenso muitas vezes faz parte, e também aconteceu aqui. Ontem, quando o secretário Virgílio estava encerrando a reunião, ele recebeu o pedido de algumas vozes discordantes. E eu acho que é bom a gente, num processo democrático, ouvir a todos. E o fórum que está iniciando agora tem exatamente essa mesma intenção. E a gente está sempre em sintonia, em harmonia com a nossa comunidade. O primeiro fórum foi em São Paulo, o segundo foi em Olinda, o terceiro foi em Belém, e nós aproveitamos esse evento internacional para emendar e fazer o quarto aqui em São Paulo, até para servir de avaliação e tirar conclusões mais específicas. Então, mais uma vez, em nome do Comitê Gestor, obrigado pela presença. Nós temos 2 dias intensos de atividade, queremos trocar experiências, trocar ideias, ouvir, manter já o nosso sistema que instituímos desde o início, de um diálogo franco, aberto, ouvindo todos os setores de uma forma aberta, respeitosa, nem sempre sendo obrigados a aceitar a posição, mas ouvindo aqueles que estão contribuindo. Então, em nome da Secretaria, do NIC, do Comitê Gestor, saúdo a todos mais uma vez. E nós vamos agora pedir que cada setor dirija uma palavra aos presentes. Nós temos na mesa os vários representantes. Eu vou começar com o terceiro setor, pedir então que o Percival Henrique de Souza Neto, um dos 4 representantes do terceiro setor, dirija a sua palavra ao plenário. Por favor, Percival. Muito bom dia a todos e a todas. Queria aqui cumprimentar o meu colega de CGI, coordenador desse colegiado, o Virgílio Almeida. Cumprimentar o professor Glaser, né? O Zé Luiz, a Nazaré, o Henrique, os demais membros do CGI aqui presentes, o Marcelo, o Lisandro, o Flávio, o CA, o Nelson, né? O nosso embaixador Benedito, que representa o MRE, e que, apesar de não ter um assento formal no CGI, é uma das peças mais importantes e tem sido convidado e nos ajudado muito no entendimento desse mecanismo de diálogo internacional. Apesar da minha fala aqui ser uma fala voltada para dentro do Brasil, mas nós não poderíamos deixar de citar essa fase em que o CGI ele amplia seu protagonismo no cenário internacional, até por uma coisa que a gente sempre discutiu, meu Peter. Nós discutimos aqui no CGI, que não algumas pessoas falam Comitê Gestor da Internet do Brasil.
aí a gente corrige, de internet no Brasil. Não há uma internet no Brasil, assim como não haverá, não deveria nem se tentar discutir uma internet da Rússia, internet da China, internet dos Estados Unidos. Por quê? A característica, a mais importante da nossa internet é ser uma rede internacional que possa servir para a comunicação, para a união dos povos, para o desenvolvimento das pessoas. E aí, dentro desse cenário, onde nós temos as leis no Brasil e até a discussão de um conjunto de normas, um conjunto de textos internacionais que orientem o que nós chamamos de internet e esses processos dentro da sociedade da informação, caminhando para a sociedade do conhecimento. À medida que nós temos essas leis, discutimos fortemente isso aqui no Brasil, eu quero ressaltar que não tiro a importância do Marco Civil. O Marco Civil foi uma das coisas mais importantes que nós fizemos. Nós vamos passar a discutir a lei de privacidade, vamos rediscutir a lei de direito autoral, são marcos muito importantes. Mas assim, o meu próprio setor, o terceiro setor, tem às vezes feito colocações exacerbadas em cima da importância da lei. Eu até julgo algumas vezes uma certa inocência. Para quem vive o dia a dia, todos nós sabemos, né, quem já começa a ter cabelos brancos e quem já tem, como o Flávio, né, nós já sabemos que a lei somente, não, o conselheiro Marcelo, grande estudioso do direito, né, nós sabemos que a lei ela é uma referência. Ela, mesmo você tendo as obrigações, então, se ela não tiver um sentido prático, se ela não servir para que você efetivamente possa fazer as coisas a partir daquela lei, vai ser só uma lei. Ela vai servir para que você reclame, você fale tal que não está sendo feito, tal, mas na prática não vai acontecer nada. Eu sonho com a internet no Brasil e com esse processo de sociedade de informação. Primeiro, eu sonho que as pessoas todas do Brasil sejam incluídas na sociedade de informação. Mas não é isso que eu quero. Eu não quero que os brasileiros briguem e tenham como recompensa serem usuários satisfeitos do Facebook, usuários satisfeitos do Netflix. Porque hoje a nossa briga é por isso. É porque lá no interior de Pernambuco ou aqui na periferia de São Paulo, eu não consigo acessar o Facebook de forma eficiente. E me parece que a grande reclamação de todo mundo é por conta disso. Eu quero lembrar que isso é a primeira parte. Nós temos pessoas que conseguem acessar o Facebook, conseguem acessar o Netflix de forma mais ou menos eficiente, e temos pessoas que estão fora. Então, quando nós conseguirmos colocar essas pessoas que estão fora dentro do processo, elas passarão a viver uma sociedade da informação, mas não é a sociedade da informação que eu quero a sociedade do conhecimento. Eu quero uma sociedade onde as pessoas que estão lá no interior do Brasil, os meninos, as meninas que estão nas universidades tenham a oportunidade de desenvolverem seu talento, de produzirem e passarem a ser protagonistas dentro dessa internet, dentro dessa uma eficiente rede de comunicação, com neutralidade, com todas essas premissas que a gente colocou, mas que sirva também para que os talentos brasileiros, para que os talentos da África, para que os talentos do Caribe possam se desenvolver e possam prestar a essa rede a sua contribuição de colocar no mundo o conhecimento coletivo. Então, é essa socialização do conhecimento que a internet deve se prestar. E o Marco Civil, ele abre oportunidade para isso. A lei de privacidade abre oportunidades para isso, para que os avanços eles tragam menos dano às pessoas e aos indivíduos do que vantagens. Então, nós temos que trazer mais vantagens. Mas a vantagem na cabeça das pessoas não pode ser somente serem usuários passivos dessa rede que é maravilhosa, mas nós aprendemos isso com a televisão. Houve uma época que o Assis Chateaubriand, meu conterrâneo, lá da Paraíba, teve que comprar algumas TVs para colocar aqui no centro de São Paulo para as pessoas verem que, então, o desejo era as pessoas terem TV, depois ter TV colorida. Mas a TV é isso que dentro de uma sociedade
do conhecimento, dissemina a informação, o conhecimento no Brasil, que fica, aliás, o poder no Brasil da mídia, que fica no âmbito de 5 famílias, que traduz informações de um mundo que é reportado, que é falado para as pessoas por 4 grandes agências de informação, e a internet é o que pode contradizer ou pode balancear um pouco disso. Mas se nós continuarmos aqui no Brasil querendo ser usuários passivos do Google, usuários passivos do Facebook e usuários para poder ter o Google e o Facebook com mais eficiência sobre nossas vidas, nós não estamos fazendo muita coisa. Então, eu quero que esse fórum, além de discutir a eficiência da lei para que as pessoas tenham internet, discutam que os empresários, lá num grupo de fazendeiros, assim como eu estava conversando com o Henrique dias desse, que lá na região do Rio de Janeiro, um empresário que tem uma pousada de muito sucesso não tem internet. Então esse cara está construindo 6 quilômetros de fibra para chegar até a próxima cidade. Por quê? Porque ele vai querer que a pousada dele lá em Santo Antônio do Aventureiro, chegue ao mundo. Eu quero que o grupo de empreendedores lá da Bahia, que cria galinha da Angola, consiga vender com mais eficiência as penas das galinhas da Angola para as escolas de samba do Rio. Isso já acontece. Então, esse tipo de interação depende, primeiramente, da infraestrutura de rede, coisa que nós batalhamos, mas depende também da consciência de que a internet, de que essa internet que nós queremos, não é só mais um elemento de comunicação passiva. Essa internet que nós queremos é uma ferramenta para que as pessoas caminhem a passos largos para o que chamamos de sociedade da informação, onde o que eu tenho a dizer, o que vocês têm a dizer, seja realmente dito e seja ouvido pelas pessoas. E aí, essa rede, que como o Demi sempre fala que é darwiniana, ela vai escolher o que é bom e o que é ruim, o que for besteira, o que for falado e for besteira, vai ter seu direito de ser falado, mas ela pode ser facilmente esquecido ou não aceito pela rede. Mas eu quero a oportunidade de todos, num ambiente que somente 5 famílias, que não somente 5 famílias num país como o Brasil, ou somente 4 grandes empresas no mundo possam ter com o controle da informação, mas essa informação ser coletiva, ser diversa, que represente a diversidade, que represente todos os setores, que respeitem governos poderosos e governos que nem têm tanto protagonismo, que as pessoas possam, nos seus países, ter o direito de escolher os seus destinos, que as pessoas nos seus estados, nas suas categorias, possam ser vistas, e que o coletivo decida o que é bom e o que é ruim, e caminhe para uma humanidade cada vez mais socializada no sentido do conhecimento, cada vez mais igual no sentido da oportunidade de criar e de transformar a sua própria história a partir do protagonismo de cada um. Então, eu agradeço muito estar aqui, são tempos muito importantes. Agradeço ao CGI pela oportunidade de aprender cada vez mais, agradeço aos meus colegas e quero encerrar aqui pedindo desculpas se eu passei do tempo, não sei se eu passei 1 ou 2 minutos, mas é com muita felicidade que eu estou aqui nesse fórum da internet do Brasil. Obrigado, conselheiro Percival. Eu quero nesse momento então pedir que a nossa conselheira Nazaré Lopes Bretas, representando o Ministério do Planejamento, traga a sua contribuição para esse momento de abertura. Nazaré, por favor. Obrigada, Gláser. Obrigada a todos e a todas. Eu vou pedir ao Gláser licença para quebrar o protocolo. Eu quero falar de pé, perto de vocês, no mesmo plano que vocês. Só um instante. Esse gesto que eu estou fazendo, ele não tem nada de desrespeito a essa mesa e a esse comitê. Ele tem apenas uma visão de que eu, uma mulher brasileira, única naquela mesa neste momento, porque mulher, em geral, é muito trabalhadora.
E a Veri, que era para estar aqui com a gente, está trabalhando. Ela não está de ressaca. Mas eu ainda vejo, sem ser uma pessoa muito boa em estatística, que o percentual de mulheres nessa plateia é maior do que o percentual de mulheres nessa mesa e no comitê gestor da internet. Então, é como uma mulher que eles já me disseram isso de diversas formas. A Veri é muito jovem, alguns de vocês conhecem. Então, na diferenciação, eu sou a conselheira mulher idosa. Tenho orgulho disso e dizem, inclusive, que o capeta não é o capeta por ser capeta. Ele é capeta por ser jovem, por ser velho. E aí, eu queria que vocês vissem esta bolsa. Esta bolsa foi comprada em Ouro Preto, Minas Gerais. Eu acho que vocês perceberam pelo meu sotaque de onde eu vim desse país, né, Global? Essa bolsa foi comprada sem que eu me desse conta, eu sou ruim de datas, de que o dia de São Jorge seria o primeiro dia da NET Mundial. Mas eu comprei, eu vim para cá e fiz uma oração, e eu cheguei aqui. E eu tive a honra, o prazer e o privilégio de ver alguma coisa tão difícil, alguma coisa que o CA tinha os cabelos pretos ainda, quando começou essa briga, que é a nossa luta por uma lei que regulamente os nossos direitos e os nossos limites com relação à internet. Pois São Jorge se fez presente e a presidente Dilma, daquele espaço, sancionou aqui a lei, que eu não sei ainda o nome, que se chama Marco Civil da Internet. Uma luta desse comitê, de um comitê que se renova, então de outros conselheiros. Eu tenho uma responsabilidade imensa de estar representando o Ministério do Planejamento, anteriormente representado por um dos homens que eu mais admiro no governo, que já passou pelo governo brasileiro. Esse homem se chama Rogério Santana dos Santos e foi conselheiro desse comitê no posto que hoje eu ocupo. Eu peço desculpa por me alongar, eu vou falar mais 3 minutos ou 4, porque eu quero deixar com vocês, do lugar de onde eu venho, que é o lugar do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que é um espaço que, trabalhando de forma articulada com a Casa Civil da Presidência da República, com a Secretaria de Comunicação, com o SERPRO e a Dataprev, e, obviamente, de forma paralela com os outros órgãos, com universidades brasileiras e com redes sociais, trabalha para melhorar os ambientes de interação do governo com a sociedade. Nesse contexto, eu queria dizer a vocês que eu tenho orgulho, muito orgulho, do governo digital, porque o Diego Canabarro me ensinou, meu colega de grupo de pesquisa, tão jovem, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu quero dizer a vocês que eu tenho orgulho do governo digital brasileiro. Eu tenho orgulho do executivo, do legislativo, do judiciário e das 3 esferas. Vocês podem se assustar, alguém de vocês pode ter um índice de governo eletrônico que é atribuído por uma instituição que esteve representada nessa mesa, que é o Departamento das Nações Unidas, que trata de assuntos econômicos e sociais. Infelizmente, eu não guardei o nome do senhor que esteve aqui e que fez a nós uma fala extremamente respeitosa ao contexto da nossa discussão. Esse senhor representa uma instituição que nos dá, Veri,
bate palma para Veri, gente. Vocês não têm noção como é que essa mulher trabalha. Ainda mais que ela é nova. Pois bem, esse senhor, ele é responsável pela produção de um índice que coloca mais de 50 países acima do Brasil em governo digital. Eu fui para Porto Alegre, para a URGS, e estou agora em Brasília, estudando da meia-noite às 6, para fechar uma tese, que é uma tese de amor ao governo digital brasileiro, que é uma tese que tem um pouco de truco, sabe truco? Com esse índice que a própria ONU, UNDESA, reconhecem que é imperfeito. Os nossos colegas do NIC-CETIC, que trabalham com dados, sabem que não existe metodologia boa que cubra um mundo inteiro. De qualquer maneira, eu quero dizer a vocês, me baseando na história de 3 pessoas, uma quilombola do Vale do Ribeira, um homem chamado Seu João, de 74 anos, conselheiro da cidade do município de Belo Horizonte, que foi alfabetizado aos 72. Um homem negro como essa quilombola. E eu quero falar com vocês de uma história de tecnologia que envolve o meu irmão mais velho, chama-se Nilo, como meu pai. E eu quero dizer que a partir dessas 3 histórias, que vocês reflitam, que vocês pensem se nós todos não devemos ter orgulho do governo digital do Brasil. A história do Seu João, um conselheiro da cidade de Belo Horizonte, um homem que certamente quando nasceu, os pais eram escravos e que carregou a desigualdade e o preconceito por toda a sua vida. O Seu João foi um dos conselheiros treinados num curso no ano de 1999. Dentro das instalações da minha instituição de origem, que se chama Prodabel. Essa instituição, em conjunto com a Secretaria de Planejamento, que tinha um desenho de participação popular muito ousado, ela fez uma capacitação para todos os conselheiros no uso da internet, inclusive para o Seu João. Era difícil para o Seu João. Quando ele conseguiu passar o primeiro e-mail para o China, que alguns de vocês talvez conheçam, tem mineiro aqui? Cruzeirense? Global. Bom, o China, ele deu a aula. O China é um negro que sofreu muito, é um mestre, trabalha no SERPRO, enfim. Mas o China ficou muito emocionado de receber o primeiro e-mail do Seu João. Esse e-mail, ele tinha uma sequência de caracteres sem espaço, escrito obrigado com o amigo. E na sequência desse e-mail, quando nós, todos faceiros, tínhamos organizado as informações do orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte, abrimos com ele aquela tela. O Seu João disse assim: isso aqui eu não entendo é nada. Vocês sabem que eu batalho por habitação. Eu quero assim. Se as casas estão ficando mais caras, vocês põem as casas mais grandes. Se elas estão ficando mais baratas, vocês põem mais pequena. E por que essa fala me dá alegria? Porque a sabedoria do Seu João é hoje possível por dados abertos e por aplicativos que estão normatizados pelo Ministério das Comunicações, que estão disponíveis na forma daqueles quadros para onde vai meu dinheiro. Eu não sei se o Seu João está vivo, mas eu sei que essa sabedoria desse homem, essa sabedoria, ela encontra, não apenas no Brasil, mas aqui no Brasil, ela encontra uma resposta. Eu quero dizer para vocês da história de uma quilombola do Vale do Ribeira, onde foi instalado um
telecentro e que, tempos depois, como o Percival disse, sobre as penas das galinhas de Angola, esse quilombo, ele recebeu as condições de ter uma certificação nas bananeiras e nas bananas de livre de agrotóxico. Essa quilombola disse uma coisa: quem é governo aqui? Quem trabalha em governo? Pouca gente. Essa é uma das coisas, Fernanda, que faz a gente arrepiar. A Fernanda é uma querida que trabalha conosco no Ministério do Planejamento. Eu não sei se você já ouviu essa história. Eu conto muita história. Essa história dessa quilombola é perguntada sobre o que é usar a internet para você. Ela responde: é bom, porque parece até que o computador não sabe que eu sou quilombola. Porque quando eu vou lá embaixo, na agência da Previdência Social, eu me sinto tratada assim, meio diferente. Essa é a história da quilombola, que eu vou descobrir o nome e que nós vamos ter esse vídeo em algum momento. Eu acho que para cada pessoa que trabalha no serviço público, essa desigualdade com a qual nós tratamos as pessoas, ela precisa ser enxergada. Porque quem paga o nosso salário é cada um que nasceu, que escolheu viver nesse país. Rapidamente, porque o Gláser deve estar com vontade de me matar, eu vou contar a história do meu irmão Nilo, uma pessoa que tem nível universitário, que se preocupa comigo porque, enfim, eu sou uma pessoa com a qual é necessário se preocupar. Me ligou e, preocupado, me disse: minha irmã, você precisa de uma fé. E eu disse a ele: fique aí, meu irmão, vou tirar uma foto do meu santuário e já te mando. E eu conheço o celular do meu irmão. E ele me disse assim: não mande não, porque eu não sei usar. Me mande pelo correio. O meu irmão tem uma renda classe A. Todos os meus irmãos, e eu tenho muita alegria com isso, souberam ganhar dinheiro muito mais do que eu. Mas, enfim, esse meu irmão, quando ele for se aposentar, ele não vai usar um aplicativo num mobile, mas ele vai receber, emitido pela Dataprev, regulamentado pela Previdência Social, não a concessão de um benefício, o reconhecimento de um direito de se aposentar por idade, com uma carta que chega ao endereço dele. E alguns de vocês vão se lembrar que alguns anos atrás nós tínhamos pessoas morrendo nas filas da Previdência Social. Então, eu quero repetir para vocês. Aliás, eu quero perguntar a vocês: nós temos ou nós não temos que ter orgulho do governo digital do nosso país? Temos ou não temos, gente? Bom, para passar esse meu orgulho adiante, eu quero passar como uma homenagem simbólica. Muitas pessoas podiam receber isso aqui. O Gláser Furdia é um alemão que ama esse país pra caramba, mas eu quero passar para a Veri. O meu pai falava assim, que ele gostava mais dos filhos mais velhos, porque ele gostava mais tempo. Então, eu acho que a Veri gosta há menos tempo do Brasil que eu. E por isso, eu quero que ela fique com essa bandeira do nosso país. Senhoras e senhores, anunciamos a participação na mesa diretora da senhorita Veridiana Alimonte, conselheira do Comitê Gestor da Internet no Brasil, representante do terceiro setor.
Obrigado, Nazaré, por sua palavras, com emoção, com coração, com uma dedicação, vínculo muito forte com o nosso país, com o envolvimento e o desenvolvimento do país. Obrigado, Nazaré. Vamos então ouvir agora, falando pelo setor acadêmico, o nosso conselheiro José Luiz Ribeiro Filho. Está com a palavra, José Luiz. Acho que já pegou. Bom dia a todos os participantes do 4º Fórum da Internet. Bom dia aos conselheiros do Comitê Gestor aqui presentes na mesa e conosco aqui na plateia. Essa semana, bom, primeiro eu vou dizer que eu não vou falar muito, até porque a voz hoje não está ajudando, e não é por ressaca não, viu? Essa semana é uma semana memorável para todos nós, internautas brasileiros e internautas do mundo inteiro. É uma semana onde tivemos assinado e sancionado o nosso Marco Civil, e é uma semana onde realizamos esse primeiro encontro, esse primeiro experimento que busca identificar uma nova forma de trazer a opinião, a participação de um conjunto amplo de pessoas, de instituições e de governos para discutir a nova governança da internet mundial. Então, com esse espírito de inovação e de discussão ampla, eu quero cumprimentar o nosso coordenador Virgílio Almeida e o nosso secretário-geral Hartmut Glaser e estender em nome deles o cumprimento a todos aqueles que participaram da organização desse evento do NET Mundial, organização impecável, que demonstrou mais uma vez a capacidade que nós temos de realizar eventos de porte nesse país, que demonstrou a motivação e o empenho de todos eles na realização desse marco histórico, que é o primeiro passo na discussão de uma nova ordem, de uma nova forma de se governar a internet mundial. Sobre o Marco Civil, nós temos agora que os brasileiros acordaram, os internautas brasileiros acordaram ontem protegidos, sentindo-se mais seguros, porque agora temos uma lei que garante a todos nós princípios básicos, princípios fundamentais para que possamos exercer nossas atividades através da internet ou do mundo virtual em nosso país. Temos agora um desafio, talvez maior até do que a luta e o desafio pela aprovação do Marco Civil. O desafio da implantação, o desafio da interpretação do texto que está escrito em lei, da interpretação dentro do espírito que propiciou, que gerou a redação da lei. E essa interpretação vai ser tão boa quanto cada um de nós nos esforçarmos para que ela seja. Porque há, é claro, diversas interpretações possíveis, mas há uma só que reflete o espírito que norteou todos esses anos de trabalho na geração desse documento que foi traduzido em lei nesse momento. Para o setor acadêmico, alguns dos princípios que hoje se consolidam no Marco Civil são fundamentais. Eu destacaria o princípio da neutralidade da rede. É aquele que assegura a todos nós, desenvolvedores, idealizadores, cientistas, pesquisadores, a possibilidade de inovar, a possibilidade de trazer para a rede novas aplicações, novas ideias e novos conceitos que, de outra forma, estariam bloqueados ou até embarreirados pelos intermediários que operam a nossa infraestrutura da rede. Então, nesse sentido, a neutralidade assegura a todos nós do setor acadêmico e das empresas que inovam a uma oportunidade garantida de desenvolvimento de novas aplicações, de novas funções para a rede. E é com esse espírito que eu quero cumprimentar a todos vocês que estão aqui no 4º Fórum da Internet do Brasil, para que discutam nas diversas trilhas com base nessa nova visão e no novo desafio que nós temos. A aprovação do Marco Civil já foi, é fato. Temos agora que discutir o futuro.
como vamos usar isso que temos garantido como mola propulsora de uma nova visão, de uma nova economia, de uma nova forma de conduzir a nossa internet aqui e como exemplo que estamos dando para o mundo. Obrigado e boas reuniões para todos vocês. Obrigado, José Luiz. Eu passo a palavra agora à conselheira Viridiana Alimonte, representando o terceiro setor. Como nós recebemos já uma observação que as mulheres são poucas no comitê gestor, nós damos espaço às duas que nós temos no CGI. Viridiana. Me ouvem? Eu serei rápida, como prometido ao professor Glaser, mas posso ganhar o microfone da Nazaré para ficar de pé? Pode, claro. Enquanto a Veri senta, eu só quero dizer, com todo o respeito ao Glaser, nosso professor, que ele não nos dá. É porque, sendo duas, nós merecemos. Muito bem, então agora de pé. Inicialmente, gostaria de me desculpar e justificar, porque eu não estava na mesa desde o início. Essa semana foi uma semana intensa em relação à internet, e todos os horários foram ocupados. Infelizmente, tinha uma reunião que precisava ser feita, que esse foi o único horário encontrado. Então, eu consegui chegar a tempo de fazer essas saudações iniciais, bem rápidas. Então, bom dia a todos e a todas. É um prazer e uma honra estar aqui na mesa de abertura do 4º Fórum da Internet do Brasil, na conclusão de uma semana que, como José Luiz disse, é uma semana memorável para a internet, não só no Brasil, mas globalmente, não só por causa do Net Mundial, mas também por causa do Marco Civil da Internet, pela aprovação desse projeto de lei, que foi uma demanda da sociedade por mais direitos na internet e que, sem dúvida, tem no CGI-BR uma das suas principais inspirações com o decálogo dos 10 princípios para a governança e uso da internet, que foi aprovado já há alguns anos. Então, para nós, é especialmente uma comemoração ainda mais prazerosa a aprovação do Marco Civil nessa semana. O próprio Net Mundial também, com uma participação muito forte do Comitê Gestor da Internet na sua organização, sem dúvida nos mostrou que é possível criar espaços de discussão, de governança da internet, de princípios para a internet mundial, em que todos possam participar, em que todos tenham chance no microfone, em que todos tenham chance na mesa. E, embora tenham havido questões em relação a alguma parte da sociedade civil ao documento final, alguns apontamentos, sem dúvida, um processo muito importante que precisa ser levado adiante. Nós precisamos nos aprofundar cada vez mais na experiência de fato, colocar em níveis iguais, em patamares iguais, os diferentes setores, discutindo o destino da internet, a garantia de direitos na internet. O Marco Civil, a aprovação do Marco Civil foi, sem dúvida, o ápice dessa semana, com a sua aprovação. Não é uma tarefa de longe terminada, mas é um enorme passo. Nós temos agora os desafios da regulamentação e temos os desafios da aplicação, da efetivação do que está ali, mas todos nós estaremos atentos para garantir os direitos dos internautas na rede. E temos também outros desafios, como o projeto de lei de proteção de dados pessoais, que ainda não é um projeto de lei, tem que ir para a Câmara para se tornar um, e também a reforma da lei de direitos autorais. A agenda na internet é intensa, a garantia de direitos na internet é uma tarefa árdua, mas muito gratificante quando nós conseguimos atingir esses passos. E é muito importante, espaços como esse. A internet foi bastante debatida no Brasil essa semana, e o nosso desafio sempre do CGI-BR é fazer com que esse seja um tema cada vez mais democrático, cada vez mais presente nos debates e no conhecimento de cada usuário da internet, porque a ausência ou a presença da internet já existe no dia a dia de cada um de nós. É importante que nós passemos a debater mais sobre ela, a intervir mais nos destinos dela. Então, é um prazer estar aqui hoje com todos vocês. Obrigada. Obrigado, Veri.
E eu peço agora, então, que o conselheiro Henrique Faulhaber, representando o setor empresarial, traga a sua contribuição. Henrique. Bom dia a todos, os colegas aqui do CGI na mesa e a plateia. Quer dizer, os meus colegas já falaram da importância dessa semana e dos fatos que vem marcando esse protagonismo cada vez maior do Comitê Gestor da Internet. Isso foi consubstanciado com a aprovação finalmente no Senado do nosso Marco Civil, e eu quero dizer que, realmente, como a Veridiana falou, esse é o início de um trabalho, porque, vocês sabem, a regulamentação, particularmente da neutralidade da rede, vai passar por um trabalho interno do Comitê Gestor da Internet e da Anatel, e como é um tema técnico e é um tema com muitas nuances, inclusive ainda se discutindo como é que vai se aplicar e vai se dirimir essas dúvidas, a gente vai viver agora, esse ano ainda acredito, um momento muito importante de discussão dentro do Comitê Gestor, na sociedade, na Anatel, de como é que se regulamenta essa grande vitória do Marco Civil, que é a implantação da neutralidade de rede. Do ponto de vista do setor privado, a gente aplaude a neutralidade de rede, porque a neutralidade de rede, ela favorece a concorrência. Quer dizer, as empresas brasileiras que querem ter protagonismo na internet brasileira e mundial, precisam saber que a internet deve continuar funcionando da maneira que ela funciona, sem estabelecer barreiras para o empreendedorismo. Então, a comunidade privada, uma parte dela até discute um pouco se a neutralidade da rede prejudica os seus modelos de negócio. Mas eu digo, eu que estou representando o setor privado, do lado das empresas de serviços de internet, de softwares e produção de canais e serviços, para nós é fundamental que essa possibilidade de podermos atuar de forma global, em igualdade de condição, sem que haja um favorecimento dos grandes players, é fundamental para países emergentes como o Brasil. Quer dizer, então, a gente vê com muitos bons olhos essa questão da neutralidade da rede e vamos, aqui no Comitê Gestor e nos fóruns apropriados, estar batalhando para que essa neutralidade seja regulamentada da forma que esses direitos e essa necessidade da gente expandir os nossos serviços além das fronteiras possam ser garantidos. O momento aqui é bastante especial, a gente está abrindo esse fórum nosso da internet local, que é também uma reunião que prepara para o IGF, que vai acontecer na Turquia em setembro. Quer dizer, a gente deve ter aqui uma clara dimensão de que o evento que terminou ontem, o NET Mundial, que foi um sucesso, quer dizer, a gente pode comentar, eventualmente, alguns pontos que poderiam ter sido melhores, fazer algum tipo de observação, mas o fato é que o resultado que se procurava, que é o diferencial do evento NET Mundial, que era o documento, que foi onde boa parte das energias das pessoas foram consumidas, ele foi emitido. Ele foi emitido e esse documento, embora criticado por alguns países, pessoas, entidades, quando ele for lido hoje, e eu espero que todos leiam, vão ver que é um documento que tem coisas preciosas. É um documento de um grande esforço que realmente ajuda a avançar na discussão da governança da internet. Então, esse nosso evento deu certo. Nosso evento deu certo e ele certamente vai influenciar o próximo IGF. Vai influenciar o próximo IGF, não só pelo conteúdo que está expresso na Declaração de São Paulo, como também pelos processos que foram criados aqui, no que foi chamado por alguns um laboratório inovador de fazer uma discussão de governança, reunisse múltiplos setores, de uma forma, procurando fazer documentos de consenso, em salas em que as reuniões de redação eram abertas, em que não haviam decisões tomadas à porta fechada na linguagem que ia para os documentos. Tudo isso é bastante importante, bastante importante. É claro que
alguns setores, particularmente os governos, têm dificuldade nessa forma multissetorial de discutir a governança da internet. Os governos, como têm vamos dizer, a obrigação e a responsabilidade os direitos humanos nos seus países, pela lei nos seus países, pelo bem-estar dos seus cidadãos, eles estão acostumados a terem outros tipos de reunião. Quer dizer, fica um pouco difícil para um país como a Rússia, que expressou descontentamento com o resultado da reunião, imaginar que numa reunião que ele coloca algum posicionamento, que esse posicionamento não vá para o documento final. Mas, enfim, isso é um processo, os governos, a gente viu um engajamento grande dos governos, a gente via ministros de Estado na fila, eram 4 microfones, um microfone para o governo, a gente via ministros de Estado na fila para falar 1 minuto e meio, obedecendo 1 minuto e meio para falar. Então, é todo um processo, quer dizer, que não vai, a gente sabe que não vai eliminar, pelo contrário, a questão da discussão multilateral, a discussão que é feita a nível de governo, e nem as responsabilidades que o governo tem, porque eles têm um papel importante na questão das políticas públicas, e até diria que reuniões como essas, do NET Mundial e essa nossa, auxiliam o governo a ouvir a sociedade para poder implementar as políticas públicas. Quer dizer, na verdade, o governo tem um papel super importante no sentido de operacionalizar nas suas regiões, nos seus países, aquilo que a gente está discutindo. Então, é natural que eles, às vezes, fiquem um pouco desconfortáveis, mas a soma total do resultado é bastante boa. E do nosso lado, do setor privado, eu posso dizer o seguinte: eu fui a alguns IGFs, algumas reuniões de governança, discutindo governança da internet, e eu nunca vi nenhum evento com tanto empresário, com tanto setor privado quanto aqui. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque não dá para fazer uma discussão multi-stakeholder em que algum segmento esteja subrepresentado. Então, se vocês forem ler o documento do NET Mundial, vocês vão ver que há uma contribuição equilibrada, e uma contribuição que eu diria que é muito maior do que foi feita no IGF pelo setor privado. Isso eu realmente considero como um fator importante. Eu não quero me alongar muito, eu só quero falar um pouco sobre a questão do IGF, que a gente vai, aqui a gente está preparando a posição brasileira para levar para o IGF na Turquia, e também para uma pré-reunião latino-americana do IGF. Então, acho que a gente deveria levar isso em mente, porque como os processos da NET Mundial devem interferir no IGF, assim como os conteúdos que a gente gerou, é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque esse protagonismo que a gente espera do Brasil no plano internacional, ele, para ser levado adiante, ele tem que ser pensado em conjunto de forma coordenada. Então, a gente espera que tomara que em 2014, nesse ano, a gente tenha uma participação no IGF super estruturada, principalmente porque no ano que vem o IGF será no Brasil, em 2015. E, embora não exista um NET Mundial 2, o IGF 2015 a gente pode considerar que é um NET Mundial 2, porque nós vamos hospedar uma reunião importante internacional e certamente as experiências e essa coordenação e essa articulação devem fazer com que o IGF 2015 seja também um marco, como foi a NET Mundial. Bom, eu quero agradecer a vocês e desejar um ótimo evento. Obrigado. Muito obrigado, Henrique. Nós estamos atrasados. Eu agradeço a mesa e vamos passar diretamente ao keynote speaker. Então, eu autorizo que vocês tomem os seus lugares no plenário. I'd like to invite Janette Hoffman, please, to come over to the pulpit. We have the privilege to have Janette Hoffman. Eu vou ler o currículo dela em português. Ela é diretora do Instituto Humboldt para Internet e Sociedade. Janette é cientista na área de ciências políticas, pesquisadora em ciências sociais no Social Science Research Center em Berlim, na área de regulação e governança da internet, sociedade da informação e direitos autorais. Pesquisadora do Center for Analysis of Risk and Regulation da London School of Economics and Political Science.
Ela é especialista na Comissão Europeia, pesquisa parlamentar sobre internet e sociedade. Ela contribuiu ativamente na cúpula mundial da Sociedade da Informação das Nações Unidas e é integrante do Multi-Stakeholder Advisory Group do IGF. Em 2006, publicou o livro Knowledge and Property, Conhecimento e Propriedade. Em 2009, co-editou um livro chamado Governance as Process, Processos de Governança. Ela atualmente desenvolve uma pesquisa sobre Google Books, processos multissetoriais de construção de consenso em organismos internacionais e de coordenação da internet. I'd like to welcome you, Jeanette. Excuse the delay. I know that you are under pressure of time, but you have, please, the time that you need for your speech. Welcome again.